Deus te usa muito. Eu tô falando como pastor. Você tem passaporte, né? Tem? Se prepara, cara. Se prepara. Ele não me conhece. Nunca me viu. Eu tava lá na igreja tua, né? Onde você frequenta. Pera, eu não entendi esse final. Ele não me conhece. Nunca me viu. Eu tava lá na igreja tua, né? Onde você frequenta. Falou que ia mudar de casa. Eu moro no Belval, tô indo pra Faville, Residencial 10. Ele não me conhece. Eu tava lá na igreja tua, né? Onde você frequenta. Eu sou um dos maiores produtores, 3 Grammys Latino e um Globo de Ouro. Ele abandonou a contar pra TV, por quê? Eu vou te dar um programa. Eu vou te produzir. Aí que o povo vai me chamar de Silvio Santos mesmo, né?